Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Gestão em Saúde. E nesta aula nós vamos trabalhar o item 1.3 do seu material, a parte 2, e vamos abordar sobre métodos de prevenção de doenças endêmicas e também epidêmicas. Vamos lá? Bem, é importante a gente lembrar sempre de epidemia, endemia, de surtos, pandemias, e sempre que a gente pensa em algumas questões, vem à nossa mente esse tipo de informação, por exemplo, como um fumacê realizado em outros países, ok? Então, esse método literalmente de prevenção é um método de prevenção de combate a doenças que estejam se espalhando literalmente de maneira descontrolada pelo mundo. É importante que a gente entenda também que existem outros métodos de prevenção em relação às doenças. Por isso que é importante a gente entender a transmissão e também quais serão os métodos de prevenção. Nesse sentido também, é importante que a gente entenda que no Brasil e no mundo todo existe um histórico, literalmente, de trabalho das doenças endêmicas e das doenças epidêmicas e também de outras pandemias. É importante entender que nesse histórico nós absorvemos várias importantes orientações que vamos aplicar literalmente e reproduzir novamente para que sejam atingidos os objetivos de prevenção em relação a muitas doenças, ok? Então, se você quiser pesquisar informações sobre a história, por exemplo, da varíola, da peste negra, esses assuntos eles vão te ajudar literalmente a entender algumas pandemias e algumas endemias que aconteceram em alguns países para justamente entender como essas coisas se repetem literalmente no mundo, ok? Vamos lá. Bom, o que vem a ser uma endemia? Uma endemia ela ocorre quando uma doença em si, qualquer tipo de doença, geralmente uma transmissível, ela se manifesta com uma frequência em determinadas regiões. Então, endemia é uma doença que está se manifestando em determinadas regiões de um país, de um estado, por exemplo. E ela fica restrita literalmente àquela região. Ela não parte daquela região para outra. Ela não migra daquele estado, por exemplo, para outro estado daquele país. Geralmente é provocada por circunstâncias ou causas locais. Então, às vezes eu tenho literalmente, vamos olhar para a região norte do país. Nós temos, por exemplo, a floresta amazônica, onde tem um índice populacional muito baixo em relação à distribuição de pessoas. E a gente tem floresta. Então, nesse sentido, é uma área endêmica para malária, por exemplo. É uma área endêmica para febre amarela, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente entende que ocorre quando uma doença se manifesta com frequência. Então, frequentemente tem essa doença ocorrendo naquela determinada região, ok? Nesse sentido, então, temos o exemplo da malária na região norte do país, temos o exemplo da malária em países, por exemplo, africanos, exemplo Angola, ok? Temos exemplo também em várias regiões do país, talvez em umas regiões mais e outras regiões menos, a dengue, ok? Aqui, por exemplo, ou no seu município, existe também a área endêmica de dengue. É importante a gente entender literalmente que, historicamente, sempre tem casos de dengue. E nesse sentido, se ela sair do controle, ela não vai ser mais uma endemia, ok? É importante também pensar que, além da malária e da dengue, nós temos também a febre amarela em determinadas regiões, principalmente regiões onde tem a floresta ou resquícios de floresta amazônica, nós temos aí situações de febre amarela. Por isso que na região sudeste nós temos aí situações de febre amarela, região norte nós temos situações de febre amarela, e nesse sentido, entendendo essas endemias, é óbvio que o sistema de saúde ele vai trabalhar literalmente de maneira preventiva específica, ok? Uma segunda vertente que é importante a gente entender é o surto. O que vem a ser um surto? Um surto acontece quando há um aumento inesperado do número de infecções em uma região específica. Como assim, professor? Entenda-se que a vigilância desses municípios, ela acompanha ano a ano. Então, historicamente, todos os anos tem 10 casos, por exemplo, de dengue, numa determinada região, ok? Ou, pegar um outro exemplo, 10 casos de doenças diarreicas em crianças escolares, por exemplo, por ano. E aí, em determinada situação, exponencialmente aparecem 200 casos naquele município, que tinha um histórico somente de 10. Consegue entender, então, que há um aumento inesperado do número, literalmente, de casos de infecções em uma determinada região específica. Podemos entender até surto em escolas de diarreia, por exemplo, ok? E aí, nesse sentido, é importante entender que pode ser num bairro,
Pode ser numa instituição como a escola, pode ser em uma cidade, pode ser uma região litorânea, por exemplo, uma região praiana. E nesse sentido é que temos a caracterização do surto, ok? E aqui eu coloco um exemplo de um escolar fazendo alimentação. Não é esperado que numa escola tenha crianças tendo vômito e tendo diarreia, possivelmente por ingerir alimentos contaminados, ok? E nesse sentido, como não é esperado, se acontecer, falamos que aconteceu um surto de doenças diarreicas ou de vômito e febre, literalmente associado também a diarreias, em uma determinada escola. Literalmente, a causa provável ou é a água contaminada ou é a alimentação contaminada, ok? Não quer dizer que seja uma alimentação imprópria, mas talvez a alimentação e principalmente os alimentos frescos, eles estavam contaminados. Talvez a água contaminada, ok? Bom, uma terceira situação é a situação de epidemia. Falamos de endemia, falamos de surto e a situação de epidemia. Epidemia acontece quando os surtos, literalmente, começam a acontecer em várias localidades ao mesmo tempo, ok? E nesse sentido, o problema ele é considerado como uma epidemia. Então imaginem um município, ao mesmo tempo, várias escolas apresentando casos de crianças com diarreia e também vômito, ao mesmo tempo, ok? E nesse sentido, a causa provável será, muito provavelmente, água contaminada e alimento contaminado. Mas acontecendo em várias escolas, em regiões diferentes, a gente vai chamar isso de uma epidemia, ok? E a mesma coisa acontece, por exemplo, nos surtos que acontecem em casos de dengue. Então, historicamente, nós temos ali 10 casos de dengue por ano naquela cidade. Mas começam a surgir naquela cidade, em vários bairros, 10, 100, 200, 300, 400, 500, e aí a gente vai chamar isso de epidemia, que aí está se alastrando para regiões diferentes dentro daquele município, por exemplo, ou dentro daquele estado, ou talvez dentro do país, ok? E nesse sentido, então, geralmente consiste em um pico de número de casos e depois de uma diminuição. Então aumenta muito o número de casos, depois vem uma diminuição desse número de casos. Resolve-se o problema, cessa-se esse problema, ok? Nós temos também outra vertente importante relacionada às epidemias, como as situações viróticas, por exemplo, H1N1, coronavírus, a dengue, por exemplo, febre amarela, que pode acontecer em determinadas situações. Por isso existem as medidas de bloqueio, ok? E isso vai necessitar o remanejamento literalmente de profissionais, remanejamento de serviços, a organização de serviços de saúde para fazer o atendimento a essa população de maneira inesperada. E uma quarta situação é a pandemia. A pandemia ela vai acontecer se o vírus passa a ser transmitido de um país para outro, ok? Como já aconteceram em outras infecções como coronavírus anos anteriores, tivemos aí, por exemplo, há anos muito mais anteriores lá da febre espanhola, por exemplo, e nesse sentido nós temos vários tipos de vertente importante de bloqueio em vários países ao mesmo tempo, ok? E aí nós temos, por exemplo, casos de HIV, em que há uma pandemia, literalmente, de casos de HIV, porque vários países estão sofrendo com indicadores que vão sempre aumentando. E também o Covid-19, que é a situação mais recente que estamos vivendo e mais caótica, digamos assim, porque exige uma reestruturação emergencial de todos os serviços de saúde. Bom, falamos nessa aula sobre o item 1.3, parte 2, fragmentamos esse item, onde abordamos os métodos de prevenção de doenças endêmicas e epidêmicas. E a partir daí também abordamos alguns aspectos sobre essas classificações. Lembrando que sempre para doenças endêmicas e epidêmicas, os municípios eles vão sempre orientar as populações, inclusive as empresas, de como melhor lidar e qual a maneira específica de atuar na prevenção. Ok? Muito obrigado pela sua presença e aguardo você na próxima aula.